na IPDA. Então, Misael, quero desde já cumprimentar o pessoal aí do canal Fuxico Gospel, certo? Eu me chamo Paulo Gilberto Elias da Silva. Eu comecei a trabalhar para a IPDA em 2012, 2011, como operador de áudio, né, na sede setorial de Florianópolis. E, por último, agora eu trabalhei com a minha ex-coordenadora, a Leia Miranda, que é coordenadora geral da Fundação Reviver. Então, eu fiquei praticamente de 7 a 8 anos trabalhando para a igreja. A minha função, por último, Misael, eu era supervisor de implantação de projetos da Fundação Reviver. Inclusive, a gente teve êxito muito grande, Misael, pessoal do canal, em Paulistana, no Piauí, que foi a ação Água para o Sertão, né, que ainda está em desenvolvimento, né, está em ação. Foi uma situação bem difícil lá, né, essa ação não saía do papel. Graças a Deus, fazendo o evangelismo em Teresina, eu conheci uma pessoa onde Deus proporcionou que a gente conseguisse comprar o terreno, e hoje lá, né, terreno limpo, cercado e em desenvolvimento, né? Então era supervisor de implantação de projeto. Você é casado, tem uma família? Eu sou divorciado. E como é que começou esse relacionamento com a Leia Miranda? Relacionamento que você fala sobre o quê? Você teve um caso com ela, teve um relacionamento com ela? Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, Misael, porque eu acho que o momento propício, né, agora, é a gente poder falar a respeito de situações que estão bem difíceis de se falar. Eu fiquei aí 3 semanas debilitado emocionalmente, psicologicamente, não me alimentava, emagreci quase uns 8 quilos, sabe, de 6 a 8 quilos, passei por uma situação bem difícil, né? O pessoal, a maioria, infelizmente, que amam a gente, Misael, eles apoiam, mas tem muita gente que, infelizmente, né, fala um monte de coisa mas sobre amorosamente, eu nunca tive nada amorosamente com a Leia, assim, de nós somos casados, temos um envolvimento, um namorado, isso, aqui. Não, porque a função dela na igreja era uma função muito grande, né? E a minha também, né? Graças a Deus, eu também fazia a minha parte. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei para você, hoje a gente está conversando aí com o pessoal do Fuxico e também dando essa entrevista. Mais para frente eu vou falar a respeito, né, desses áudios também no meu canal. Tem um canal no YouTube, Paulo Elias SCH Oficial. E a gente vai conversar por ali também, né, algumas coisas. E praticamente semana que vem eu acho que a gente também já vai conversar com você novamente, Misael. E também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Sim, mas certo? Vai ter uma perícia, uma nova perícia nesse final de semana com a voz da Leia. O que o perito vai dizer? Que é a voz dela ou que não é a voz dela? Ele vai dizer o que ele achar melhor em dizer, segundo o que disserem para ele. Mas e se ele falar que não é a voz dela? Porque assim, Misael, eu praticamente observo que tudo nessa vida gira em poderio de aquisições, certo? Então, eu acho que se você tem um poderio de aquisição grande, você pode ter XY, se você não tem, você pode ter ZW, certo? Então, eu não estou aqui dizendo que vai ser mudado por causa da aquisição, alguma coisa, não. Eu acho que a verdade tem que ser falada.
ele não falar que a voz dela é a posição dele. Entendeu? É a posição dele. Hoje, que pela misericórdia de Deus, eu estou levantando da minha cama, né? Estava todo barbudo, sem fazer barba, sem nada. Não tenho nada contra quem usa barba, até acho bacana, porque se a gente for ver sobre a teologia, sobre a etimologia de Jesus e etc e tal, tradição judaica e etc, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas agora que eu estou me levantando, Misael, para poder ver tudo o que está acontecendo. Tive nas minhas redes sociais, desabono em questão de aparelhos, muito grande, mas graças a Deus, Deus está me colocando de pé novamente, e eu creio que a gente vai conversar bastante, muito ainda a respeito de tudo isso, porque é só o começo, Misael. Isso é só o começo de uma situação que creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu? Que estão fora do lugar. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram... Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Isso. Você afirmou. Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Misael. Então. Certo? Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? Eu queria falar algo aqui, eu não sei se eu posso falar no seu canal aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Posso? Sim. Eu estava em Tauá, na cidade do Ceará. Um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado a ir a São Paulo, certo? Para ter uma reunião no 6º andar com a diretoria, com a nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente, e não desejo mais sobre isso também, porque fui mandado embora depois de fielmente trabalhando, sem nenhum desabono. Nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção, mas enfim, isso não vem à tona. E houve um fato interessante, Misael e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu fui designado a voltar para minha terra natal, com uma promessa de ir para Porto Alegre fazer uma implantação de um projeto. Certo, Misael? Sim. Aí eu fiquei na cidade da minha mãe durante 2 semanas congelado, e eu mandando mensagem para minha coordenadora como é que ia ficar, ela dizia que era para orar, e que era para isso, que era para aquilo. Só que, porém, assim, Misael, o detalhe é que as minhas malas, eu tinha 4 malas, ficaram todas em Tauá, no Ceará. E quem trouxe as minhas malas foram a irmã Leia Miranda, certo? Porque esteve em um evento em Fortaleza e uma moça lá, não sei se era conselheira, pegou as minhas malas em Tauá, que ficava a 250, 300 quilômetros de Fortaleza, em Tauá, no Ceará. Inclusive, Tauá, quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão que doou 17 hectares de terreno para fazer a nova ação Água para o Sertão. Porque a Leia, ela não fala sobre isso, ela fala só uma vírgula, mas eu estou aqui de antemão, em primeira mão, falando que os irmãos de Tauá, se Deus abençoar e continuar sendo essa situação, o terreno já foi ganhado, entendeu, Misael? Sim. 17 hectares Deus preparou lá, mas enfim, as minhas malas ficaram lá, e quando chegaram até mim, as minhas malas estavam faltando algumas coisas dentro dela. Alguns eletrônicos, algumas roupas, algumas coisas. Eu fiquei muito triste sobre isso, sabe? E é um detalhe que eu queria contar a respeito dessa situação que aconteceu. Não estou aqui acusando ninguém, que alguém roubou, que alguém levou, que alguém tirou, mas assim, eu achei muito desagradável por uma grande instituição, como a Fundação Reviver, como a coordenadora, que é a nossa querida irmã Leia Miranda, conhecida no Brasil e no mundo, como ela sempre deixa falando,
que ela não precisa ser famosa, porque ela já é famosa. Então, assim, fiquei muito desapontado pela Fundação Reviver não deixar eu ir buscar as minhas malas. Por que isso? Eu queria fazer essa pergunta para a Fundação Reviver, e se tiver alguém ouvindo, vocês pudessem me responder por que eu não pude ir buscar as minhas malas. Entendeu, Misael? Ô Paulo, por que você foi buscar suas malas você não sabe, mas você sabe por que você foi afastado das suas funções da fundação? Com certeza. Por quê? Fui afastado por essa situação que está rolando aí. Essa situação desgostosa, né? Porque para a igreja pentecostal Deus de Amor, como uma igreja séria, onde eu tenho a minha mãe, que é há 40 anos membro dessa igreja, fiel dizimista, meu pai também, nunca deixaram de ser fiéis ao Senhor. E também a igreja que necessita para o campo missionário, para a instituição, como o braço assistencial da igreja, que é a filantropia, ação social, que ajuda muitas pessoas, certo? Mas com certeza foi por causa disso. Mas assim, eu tenho algo para dizer para você. Eu não fui afastado da igreja Deus e Amor. Posso dizer para você o que eu fiz? Eu saí da igreja pentecostal Deus e Amor. Tá, você fala que foi afastado das suas funções da fundação por conta disso que tá aí. Mas esse áudio, ele só veio à tona uma semana depois que você foi afastado. Então, especificamente, certo. Qual foi o argumento para o seu afastamento, já que o áudio veio aparecer depois? Foi o congelamento, como eu falei para você, que eu fiquei na cidade da minha mãe, esperando, né, o desígnio, se eu iria para Porto Alegre, né, fazer a implantação do projeto Oasis lá. E eu fiquei aqui esperando. E depois de tudo que aconteceu, eu recebi uma carta na casa da minha mãe, onde aparecia a rescisão do meu contrato, né, porque eu fazia uma prestação de serviço para a Fundação Reviver através de uma empresa, MEI, e eu recebi esse afastamento. Depois surgiu tudo isso, eu comecei a observar, olhar no meu celular que as ligações que eu fazia, já parecia que existia outra ligação no meio, eu não sei se estava hackeado, com certeza ele foi hackeado, porque eu levei numa assistência técnica, infelizmente foi hackeado, as minhas redes sociais foram hackeadas, eu não sei quem foi, entendeu? Mas está ali o registro de IPs, de números que adentraram aos meus eletrônicos. E eu fui afastado depois, acho que umas 2 semanas depois que esse áudio vazou. Eu não me lembro disso, de dizer bem a verdade, porque eu não peguei o começo de tudo isso, porque eu estava muito abatido, muito debilitado, porque teria sido tirado das funções laborais da fundação. Depois de tudo que eu fiz, pessoas hoje, vocês que verem, que estão ouvindo esse canal, ouvirem, as pessoas não falam, eles gostam de engrandecer os grandes, mas os pequenos também fazem. Quando você observar essa ação, Água para o Sertão, pode ter certeza, você vai lembrar do irmão Paulo Elias, que foi o pioneiro, o homem que conseguiu tudo para a Igreja Deus e Amor, e com Deus, é claro, sempre Deus na frente, para que o povo do sertão de Paulistana sejam abençoados. A gente, infelizmente, foi tirado por ser pessoa boa, entendeu, Misael? De alguma forma, você se sente vítima dessa situação? Vítima? Sim. Com certeza, né? Eu fui desabonado. Eu fui uma pessoa que para onde eu estava, Misael, foi esforço. Não foi... Eu estava observando um canal de um rapaz aí, não precisa falar o nome dele, ele falando que os grandes só recebem, as pessoas só recebem oportunidades porque são amigos, porque são... Esse camarada, ele não conhece Deus, ele não conhece Jesus. Ele não conhece realmente quem é Jesus. A Bíblia diz, humilhai-vos e o Senhor vos exaltará. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Então, esse camarada, ele não lê Bíblia, infelizmente ele não sabe o que é Deus, infelizmente. Mas eu me sinto vítima sim, Misael, entendeu? Porque eu perdi uma grande oportunidade que Deus me deu, não homem. Em uma publicação sua no seu Instagram, você fala, em uma rede social sua, você fala que aguarda a ligação de alguém da diretoria, né, da presidência. Estou aguardando.
Estou aguardando aqui e vou ficar aguardando o resto da minha vida, porque eu creio que é muito vou usar um termo bem chulo, me perdoe aí o seu canal, mas é muito cara de pau você ligar para uma pessoa para contratá-la, falar com ela, e quando você manda ela embora, você nem diz quem você é. Muito difícil. Como foi feita essa sua demissão? Por telefone? Recebi uma carta de rescisão de contrato na casa da minha mãe. A minha mãe é uma senhora de 78 anos, né? Infelizmente, me olhou para mim e disse: o que está acontecendo, meu filho? Para uma pessoa que fazia missão, evangelizava, né? Trabalhava para a igreja, né? Quantas implantações eu fiz de SOS Reviver no Nordeste? Mais de 7 estados, mais de quase 9 estados. Correção de pastores que estavam roubando cesta básica, pastores que estavam desviando cesta básica, né? Como um camarada aí chamado Adalberto, eu falo o nome dele, entendeu? Esse camarada aí, ó, ele é um safado, que perdoe a expressão, estava lá roubando a igreja, roubando cesta básica, a gente corrigindo um monte de situações, e aí a igreja simplesmente manda a gente embora. Ô Paulo, quando a Leia foi afastada da igreja, devido a esses áudios, ela... Eu não sei se ela foi afastada, nem sei. A igreja emitiu uma nota afastando ela. E o que acontece é que ela não concordou. Por que eles afastaram ela? Então, ela não concordou com esse afastamento e pediu, inclusive, o afastamento da própria diretoria, fez uma série de acusações. Você acha que ela tem razão nesse posicionamento? Ela pediu uma nova eleição. Uma reunião geral, é isso? Isso. É porque no estatuto eu creio que existe isso. Ela havia comentado para mim a respeito disso há muito tempo atrás, né? Ela tinha comentado a respeito disso comigo. Comentado o quê? O Conselho Geral para a troca da diretoria, né? Eu não sei como é que funciona a troca da diretoria, eu sei como é que funciona a troca de pastores, que é de 5 a 3 anos, né? De igrejas setoriais. Mas a diretoria está há muito tempo já também, né? Eu não sei se já eles vão querer trocar. Isso aí é uma situação interna onde eu acho que a presidente da igreja que decide isso, né? Entendi. E pelo que você conhece da Leia, tanto tempo que você trabalhou com ela, como que você acha que ela está neste momento? Como é que está a cabeça dela? Como é que você imagina? A Leia é uma mulher que gosta de fazer missão, né? Ela é uma evangelista nata, que ganha almas para Jesus. A Leia tem um coração muito bom, Misael. Uma pessoa humana, né? Tive a oportunidade de estar com ela muitas vezes, né? Com ela, com alguns amigos próximos, como Anacleto, como Jaco Costa, que eram braços direitos dela ali. E ela é uma pessoa muito boa de coração, me ajudou muito. Não estou aqui para dizer sobre situações onde ela não tenha me ajudado, me ajudou bastante na questão ministerial, na questão emocional. Muitas das vezes, às vezes mandava mensagem para a gente ficar firme, de pé, porque a obra ela é muito dura, é muito difícil, mas ela deve estar abatida porque a missão dela é ganhar almas para Jesus, e eu creio que Deus vai levantar ela novamente, né, depois de toda essa situação, e ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Inclusive eu vi um vídeo ali, parece que o Davi está querendo voltar para a igreja Deus e Amor, se não me falha a memória, o Davi filho, né? Então ela deve estar sofrendo, mas isso passa, né? Você tem conversado com ela? Não. Nem conversará? Se ela quiser conversar comigo, eu converso. Paulo. Por que não conversaria? Eu pedi uma nota, eu fiz uma nota no meu Instagram antes de sumir, né? Dizendo que eu queria ter uma conversa com a presidente da Igreja Deus e Amor, né? Nossa irmã Ereni Miranda, a respeito de tudo isso, porque a última conversa que a gente teve, eu creio que ela guardou muitas coisas e emitiu essa nota de demissão minha. Não foi a Leia que me mandou embora. Que me mandou embora foi a presidente da igreja, porque a assinatura dela está ali, né? A irmã Ereni Miranda. Então, eu acho que ela não observou todos os prós, mas só algumas coisas contras. Mas enfim. Como essa é a sua primeira fala pública depois de toda essa polêmica,
é muito provável que ela vai chegar a ouvir esse áudio. O que você falaria, então? Com certeza, eu quero que ela ouça, porque eu quero que ela ouça, porque eu creio que só assim a gente vai ter a oportunidade de conversar novamente. Então, o que você falaria, certo, então, Misael? Você quer terminar? Posso fazer só uma última pergunta, então, Paulo? Faz a sua última pergunta, porque já deu a hora, semana né? a gente remarca uma nova entrevista. Essa semana eu quero dar uma entrevista no meu canal também, falando a respeito de algumas situações também. E semana que vem, se Deus quiser, a gente possa estar falando aí a respeito desses áudios polêmicos. Tá, só uma última pergunta então para finalizar. Eu sei que você não quer confirmar nem negar a questão da autoria do áudio. Não vou responder mais nada. Tá, mas me deixe só então perguntar. As mulheres que acompanham o Fuxico Gospel, muitas delas ficaram revoltadas com o áudio, mas talvez não pelo teor dele, mas por como que alguém gravaria uma situação como aquela. Se foi você ou não, você não quer falar sobre esse assunto agora? Não falarei. Não falará, mas eu queria que você fizesse pelo menos uma ponderação em relação a esse assunto. Por que alguém gravaria aquele tipo de áudio naquela situação? Para fazer o que está acontecendo agora. Só tem uma explicação para isso, não é? Entendi. Então a pessoa que gravaria aquilo ali, ela estaria realmente fazendo isso, agindo como uma espécie de justiceiro. Ela já tinha na mente dela propositalmente o que ela iria fazer. Certo? Então, assim... Isso é vingança? Difícil, assim, é uma situação, Misael, que você, não sei se você consegue entender, mas para mim, que estou passando por essa situação, meu amigo, se você não tiver a mente centrada, você acaba entrando em colapso, porque você não está aqui vivendo uma situação, né, como pessoas assim que, né, são pessoas que não sejam influentes, mas são uma família muito séria, uma família trabalhadora, onde eu tenho um grande respeito pela família Miranda, né, um grande respeito pelo saudoso missionário Davi Miranda, onde eu cresci ouvindo, né, missionário falando sobre as ondas curtas da Marumbi, Novas de Paz de Curitiba, onde a gente ouvia na Serra Catarinense. Eu tenho um apreço muito grande por essa família. Misael, quero aqui agradecer você, agradecer o pessoal do Fuxico Gospel, sigam o canal, se inscrevam, né, esse canal aí que fala sobre o mundo, né, da igreja, gospel e tal. E semana que vem eu quero deixar um convite para vocês aí, se Deus quiser, a gente estiver aí, a gente vai ceder mais uma entrevista aí de vídeo, né? Se Deus quiser, eu creio que de vídeo a gente possa estar conversando com o Misael aí, pessoal do Fuxico Gospel. Beleza, meu amigo? Grande abraço, Paulo. Obrigado pela entrevista. Irmãos amados, a paz do Senhor. Esse final do áudio, irmãos, eu me senti, sabe como? Entrevista, domingo espetacular. Roberto Cabrini está entrevistando o Fernandinho Beiramar. Ou então o Marcão, lá do Marcola, do crime, um dos fundadores e líderes de uma das maiores facções criminosas do Brasil e do mundo. Falando de arquitetando crimes, arquitetando movimentos para tirar muita gente da jogada. E aqui também nós estamos falando de morte, né? Morte no sentido espiritual, não fisicamente. Embora tenha tido até ameaça de morte, literal mesmo, sem ser a morte espiritual, a morte física. Disse Paulo, né? Paulo Elias, que foi ameaçado até de morte, foi hackeado. Leia também disse que estava sendo ameaçada antes do áudio vazar. Tem vídeo aqui no canal. Irmãos, não parece que nós estamos falando de um assunto que está envolvendo a igreja e um áudio que vazou, que as coisas têm que ser explicadas, né? Vocês lembram da última vez? Da última vez que aconteceu um escândalo parecido da IPDA? Davi Filho, né? Faltou com vigilância, deixou ser dominado pela tentação, acabou errando, né? Falhando, pecando. Daqui a pouco ele reconhece o seu erro, confessa e deixa, alcança misericórdia. Tudo resolvido, tudo bem. Ali ninguém tinha interesse em derrubar ninguém. Não tinha um missionário em vida querendo derrubar o seu filho. Não tinha outras pessoas no poder querendo derrubar o filho do Davi Miranda. Por quê?
Porque Davi Miranda, o missionário, o fundador, estava lá. Não tinha ninguém para brigar no poder. Era ele e pronto. Abaixo de Deus, era ele. E já era, não tem conversa. Então não tinha por que alguém brigar em relação àquilo, ao invés de se unir. Todos se uniram, né? Oraram em favor do Davi Filho. Deram a punição severa, né? Que foi o correto, né? Muito tempo ali de punição. Não quer dizer, não quero entrar em detalhes, bem diante de Deus, se foi o correto, muito tempo de punição. Mas uma punição que fosse de 1 ano já seria o bastante, o suficiente, mas ninguém consegue ficar durante 1 ano sem fazer a obra. Eu não consigo ficar 1 semana sem fazer a obra. Quem dirá 1 ano, 1 semana, eu não consigo ficar sem fazer a obra. Homem de Deus, por mais que ele por mais que ele fale igual Davi Filho, por mais que ele fale, é falho, peca sim, mas se aproxima de Deus, pede perdão, alcança misericórdia e não consegue ficar 1 semana sem fazer a obra. Fala por mim. Já teve poucas, irmãos, desde que aceitei Jesus. Tem o que? Tem quase uma década que aceitei Jesus. Uma vez só, em toda uma década, uma só vez, eu fiquei 1 mês sem fazer a obra. E foi porque eu estava muito mal. Quase que dava lá início de depressão por causa de 5 mortes que apareceu na minha família, uma atrás da outra, né? Foi em 2017. Muita gente começou a morrer no meio dos meus, né? Muita gente foi embora. Eu passei por uma crise ali complicada. E somente assim, somente nessa época, eu fiquei 1 mês isolado, sem querer nem ir para a igreja, só em casa. Porque fora isso, irmãos, em toda uma década, não teve 1 semana completa que eu me lembre que eu não abri um culto, ou que eu não preguei, ou que eu não louvei na oportunidade, a oportunidade individual, ou que eu não li uma palavra. Não teve, irmãos, 1 semana, irmãos. Quem dirá ficar 1 ano longe da obra? É demais para quem está ativo na obra. Então, por isso que Davi Filho acabou saindo, porque se ele fosse ficar 1 ano ali longe da obra, não teria como, né? Ele esfriaria, se desviaria e pronto. Ele saiu para continuar uma grande obra na vida dele, embora tenha falhado. Mas Deus é Deus de perdão e de misericórdia se a pessoa confessar e se arrepender de verdade. E assim aconteceu. Segundo nosso irmão Davi Filho disse, nós podemos julgar uma coisa ou outra, mas o pensamento, o coração dele, ninguém pode julgar, né? Se ele disse que se arrependeu e confessou e deixou, então temos que acreditar. Até porque de lá para cá não teve nada envolvendo o nome dele, né? Está dando os bons frutos, bons testemunhos. Por que eu falei de Davi Filho esse tempo todo aqui no final? Para vocês entenderem que quando aconteceu isso com ele, não tinha poder em questão para brigar, todo mundo se uniu, né? Oraram, abraçaram, apoiaram. Agora que está envolvendo poder, todo mundo está envolvido em um lado nojento dessa história, irmãos. Querendo ser os justiceiros. Querendo causar. Só Deus sabe ter misericórdia, irmãos. Querendo aparecer. Uma facção criminosa mesmo, irmãos. Me perdoe pela palavra, mas tá pior do que isso. Falando que no sentido espiritual, tá bom? Não quero comparar uma situação dessa com a criminalidade, não. Mas falando aqui num quesito espiritual, é uma facção criminosa e eu tenho até respaldo bíblico para falar isso para vocês. No livro de Provérbios fala para vocês tomarem cuidado com aqueles que os pés se apressam para fazer o mal e que somente maquina contra o seu irmão. É forte, mas está escrito em Provérbios, Salmos 37, está falando que Deus está dando risada desse povo. Salmos 37 também vai falar algo parecido, de pessoas que estão maquinando para ver o seu mal, pessoas que estão maquinando para ver o seu fim, pessoas grandes que se acham grandes, maquinando para derrubar o pequeno, maquinando, pensando mal para derrubar o pequeno, e Deus está no trono, dando risada, porque sabe que o fim desses está próximo. É a palavra, é só vocês lerem, não é heresia. Salmo 37, os versículos mais conhecidos é o versículo 5, entrega os seus caminhos no Senhor, confia nele e tudo fará. E o versículo 25, que fala, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Essa frase famosa que fica nos corinhos de fogo e em algumas passagens bem lembradas nos momentos de crise. Mas fora esses 2 versículos, tem muito mais versículos lá em Salmos 37, de que o Senhor fala que está dando risada dessa situação, porque sabe que o fim de muitos que se acham grandes e que se acham poderosos
o fim está chegando. E vocês vão ter acerto de conta com Deus. Todos vocês. Vocês estão percebendo que eu não estou falando nomes? Eu não estou falando quem está certo e quem está errado, não. Para não cometer nenhuma injustiça. Eu não estou falando nomes. E não é só na IPDA, onde eu faço parte, que eu gosto, amo esse ministério e não quero sair dele, não. É em todas as igrejas, tá bom? Porque todas as igrejas têm as suas maracutaias. Todas as igrejas, quanto maior elas forem, e repetindo, não é só IPDA, Madureira, Perus, Missão, Universal, Mundial, pode ser o que for, Internacional, da Graça, Quadrangular, Batista, CCB, Adventista, todas as igrejas, presbiteriana, congregacional, irmãos, todas essas, irmãos, vão ter um acerto de conta quando o Rei dos Reis chegarem. Hosanas a Deus nas alturas, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e Ele vai voltar. E muita gente vai ter um acerto de conta. No céu vai ter muita surpresa e no inferno também. Pessoas que você já colocava no inferno sem chance estará no céu. E pessoas que você vai buscar lá no céu e encontrar, e cadê? Não foi. Salmos 37. Tem outros salmos que fala. Não é só o Salmo 137. É ali na casa dos 90 o salmo. Só não sei qual a numeração dos 90. Está escrito esse salmo. Que o Senhor está no trono dando risada dessas pessoas que se acham no poder, que se acham grandes, que se acham os tais. Mas o acerto de conta vai chegar. O acerto de conta vai chegar.